Poder sentar, irmãos. Bem, essa história começa lá no livro de Isaías, no capítulo 4, 40, versículo 3, quando o profeta Isaías ele começa a confortar o povo de Israel e falar que haveria uma voz que clamaria no deserto, e essa voz prepararia o caminho para o Senhor, para o Messias, aquele que viria para resgatar o seu povo. E a passar 700 anos, Israel se encontra num momento difícil politicamente, e aparece um homem chamado Zacarias. Esse homem ele era sacerdote, assim como sua esposa também era de uma família de sacerdotes. E nesse momento, irmãos, ele foi sorteado para servir no templo. E quando ele estava ali queimando incenso no altar, apareceu à direita do templo um anjo. Esse anjo era o anjo Gabriel. E ele veio passar a mensagem de Deus para Zacarias. Ali ele começou a ficar com medo, mas aí o anjo começou a dar temas para a cidade e começou a anunciar a palavra do Senhor. Arrependei-vos de seus pecados e sejam batizados. Aí ele começou a fazer o seu chamado. Ele pregava em toda a região ali do Rio Jordão, e muitas pessoas, meus irmãos, vinham aprender a palavra, vinham escutar, e começaram, irmãos, aquelas pessoas crerem na palavra de Deus. Eles começaram a confessar os seus pecados, eles começaram a ser honestos perante Deus e eram batizados. Mas também, irmãos, junto com aquelas pessoas, tinham pessoas que não eram de Deus. Essas pessoas quais nós conhecemos como os fariseus, pessoas hipócritas, que eram cheias de si, que não agradavam a Deus, e começavam, irmãos, eles não concordavam com João. Eles só estavam ali para julgar, para dizer que João estava errado, que aquilo que ele estava anunciando não era das Escrituras, que tudo aquilo era blasfêmia, heresia. Mas João continuou. E aí ele repreendia. No versículo 4 do capítulo 3 fala assim: João usava uma roupa feita de pelos de camelo e um cinto de couro, e comia gafanhotos e mel do mar. Irmãos, essa roupa e essa comida, ela não era em vão. E por quê? Irmãos, João, ele tinha uma vida muito rigorosa. Era uma vida muito primitiva. Ele morava no deserto, ele usava peles como roupas, e o que ele comia era o que tinha naquele deserto, como os gafanhotos, como o mel silvestre. Mas, irmãos, foi o jeito que ele encontrou de dizer não aos bens materiais. Porque, irmãos, João Batista, ele era filho de sacerdote. Ele tinha nome. Ele tinha uma posição social. Mas ele escolheu dar não a isso. Ele escolheu viver da forma mais primitiva possível. Mas ele estava no caminho do Senhor. E aquelas pessoas, meus irmãos, eles pareciam era isso, eles ignoravam isso. Como é que pode um homem tão bruto, que nem roupas normais vestiam, como é que ele pode estar anunciando o caminho? Como é que ele pode estar anunciando a palavra? E João continuava. Muitas pessoas eram batizadas, muitas pessoas eram salvas. Aquelas pessoas estavam sendo preparadas, meus irmãos. Porque não tinha como Jesus vir sem que as pessoas soubessem nada dele. Afinal de contas, aqueles que eram doutores da lei, aqueles que tinham na mão as Escrituras, eles não faziam nada que estavam ali. Eles não viviam a palavra. E essas pessoas estavam despreparadas, estavam inocentes. Mas elas começaram
No versículo 6 fala assim: eles confessavam seus pecados e João os batizava no Rio Jordão. Quando João viu que muitos fariseus e saduceus vinham para serem batizados por ele, disse: ninhada de cobras venenosas, quem disse que vocês escaparão do terrível castigo que Deus vai mandar? Façam coisas que mostrem que vocês se arrependeram dos seus pecados. E não digam uns aos outros: Abraão é nosso antepassado. Pois eu afirmo a vocês que até dessas pedras podem fazer descendentes de Abraão. O machado já está pronto para cortar as árvores pela raiz. Toda árvore que não dá frutos boas será cortada e jogada no fogo. Então, além de eles repreender aquelas pessoas, ele falava sobre aquele castigo que Deus haveria de ter. Afinal de contas, a gente ainda está na terra, né, meus irmãos? Mas depois da morte, será que a gente está preparado? Será que a nossa vida está sob a vontade de Deus? Será que estamos fazendo coisas que são do nosso Deus? Será que nós estamos preparando o caminho, seja para a nossa família, seja para os nossos amigos, seja para a nossa igreja? Essas pessoas, meus irmãos, não tinham Deus. E, infelizmente, elas já estavam condenadas. Elas escolheram não escolher a Deus. Elas não quiseram ser batizadas, não quiseram ouvir